gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Então, olá meninos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o estudo dos artigos. E só para relembrar um pouco, né, os artigos, eles fazem parte da classe de palavras variáveis. E o que isso quer dizer? Classes variáveis são aquelas que mudam, né, flexionam quanto a gênero, número e grau. No caso dos artigos, eles irão variar conforme o gênero, feminino e masculino, e número, singular e plural, certo? E aí, os artigos, eles vão ser divididos em dois tipos. No caso, os artigos definidos, que vão determinar um substantivo de modo particular, individualizando, e artigos indefinidos, que vão generalizar o substantivo, certo? Então, nós já estudamos algumas regras de aplicação dos artigos nas orações e vamos dar continuidade agora com algumas outras regras. Sobre a propriedade dos artigos, nós vamos perceber em algumas orações que os artigos, eles vão vir unidos a preposições, formando, então, uma contração, certo? Então, observem aqui nas orações que nós vamos ter a presença de preposições junto a esses artigos. Nós temos aqui dois exemplos, no e dos. No vai ser a contração do em, preposição, mais o artigo o. No caso, ele está no singular devido ao substantivo ao qual ele se refere, também está no singular. Dos amigos, eu tenho aqui a preposição de, mais o artigo os, também formando uma contração. Observem aqui que nós já temos o artigo definido no plural, devido também ao substantivo ao qual ele se refere. Deixou o livro numa mala, né? Numa mala, também temos uma contração da preposição em, mais o artigo indefinido uma. Observando o substantivo ao qual esse artigo se refere, nós vamos ter um substantivo no singular. Agora, observem com bastante atenção o emprego do acraseado. Alguns alunos têm muitas dúvidas sobre o emprego da crase. Então, aqui nós temos até uma das regras para o uso da crase, certo? Quando é que vocês vão utilizar a crase? Diante de palavras femininas, ok? De substantivos femininos. E aí, observem a regência desse verbo. A regência do verbo comparecer, ele pede uma preposição a. E devido ao substantivo festa ser um substantivo feminino, ele vai pedir um artigo a. Eu não posso utilizar na oração, na minha frase, uma preposição e um a artigo, certo? Eu vou unir esse a, preposição, mais esse artigo, através justamente da crase. Ok? Essa é também uma das regras do uso de crase. Outra regrinha é quando o artigo definido, ele vier entre um numeral ambos e um substantivo, esse artigo ele vai ser obrigatório, o uso desse artigo vai ser obrigatório. Observem aqui que nós temos o numeral ambos, que quer dizer dois, né? Dois. Eu uso obrigatoriamente o artigo entre esse numeral e o substantivo. No caso aqui do artigo, ele está no plural, justamente porque o substantivo ao qual ele se refere também está no plural. Do mesmo jeito, o segundo exemplo, compareceram pessoas de ambos os sexos. Temos o numeral, ambos, os está no plural porque se refere ao substantivo sexos, que também está no plural. Sobre a regra, uma nova regra, nós temos aqui que não devemos utilizar artigo
depois do pronome relativo cujo e suas flexões. Professora, quais são as flexões do pronome relativo cujo? Nós vamos ter cujo e cujos, cuja e cujas, ou seja, singular e plural, feminino e masculino, certo? Então, não há necessidade de vocês utilizarem o artigo depois do pronome relativo cujo. Muitas pessoas falam, estudei na escola cuja a diretora é muito exigente. Então, se cuja não é adequado se falar, certo? O que é adequado, segundo a regra do uso dos artigos, é cuja diretora. Não há necessidade de utilizar o artigo depois desse pronome relativo, certo? Então, este é o homem cujo amigo. Então, não há necessidade de utilizar o artigo. Então, este é o autor cujas obras, certo? Sem artigo definido depois desse pronome relativo. Próxima regra, eu também não posso utilizar artigo antes dos substantivos casa, quando casa estiver no sentido de lá ou de moradia, e do substantivo terra, quando estiver no sentido de chão firme, certo? A menos que esses dois substantivos venham especificados. Então, eles estavam em casa, então não há necessidade de eu utilizar o a antes do substantivo casa. Por quê? Porque aqui no caso, esse primeiro exemplo esse caso dá a ideia de lá, a moradia deles. Eles estavam na casa dos amigos. Então, aqui, por que eu estou utilizando o artigo junto com a preposição em? Porque esse em aqui, como a gente viu lá no início, o na é o em, né? Mais a. Por que surgiu, então, aqui o artigo a? Porque justamente esse casa dos amigos não dá sentido de lá ou moradia. Esse casa dos amigos dá a ideia de lugar, né? Lugar. Os marinheiros permaneceram em terra. Esse em terra, terra firme, certo? Terra firme, chão firme, fixo. Os marinheiros permaneceram na terra dos anões. Também esse na terra dos anões dá a ideia de lugar, certo? Por esse motivo, aparece o em da mesma forma do segundo exemplo. Próxima regra sobre o emprego dos artigos é que alguns nomes de lugares, eles podem ou não admitir o uso dos artigos. Essa regra nós já falamos nas nossas conferências, nas nossas correções das atividades. Lembrando que essa regra é a seguinte: quando eu estiver falando de cidade, não há necessidade de utilizar o artigo. Quando eu falar de estado, eu posso utilizar o artigo. Então, observem aí o primeiro exemplo. Passaram o carnaval em Salvador. Então, Salvador é a cidade. Então, não precisa utilizar artigo. Terceiro exemplo, passaram o carnaval na Bahia. Então, Bahia, estado. Por esse motivo, vai admitir o uso do artigo antes do nome do lugar. Continuando, no caso, um complemento da regra anterior, se o nome do lugar não admitir artigo, se esse artigo não vier especificado, qualificado, no caso, o nome do lugar, ele vai admitir o artigo. Aqui, por exemplo, a bela Florianópolis é a capital de Santa Catarina. Por que veio a antes do nome da cidade de Florianópolis? Porque justamente esse a está próximo de uma qualidade, né, de um adjetivo da cidade de Florianópolis. Por esse motivo, nós usamos o artigo a. A moderna Brasília, do mesmo jeito, o artigo definido a,
ele está sendo colocado antes do nome da cidade Brasília, porque vem antes do nome da cidade um adjetivo. Então, quando vocês forem empregar um adjetivo antes do nome da cidade, antes do nome do lugar, vocês podem utilizar o artigo definido. Assim como é facultado, é facultativo, ou seja, você tanto pode utilizar como não o artigo definido antes dos pronomes possessivos. Então, é algo facultativo, você vai escolher a forma como empregar o artigo, tá? Então, nós temos aqui 2 exemplos com o uso facultativo do artigo. Deixaram o meu livro na sala. Deixaram o meu livro na sala. Observem aqui que as 2 orações, elas significam a mesma coisa, têm o mesmo sentido. Então, eu só fiz utilizar aqui, né, no segundo exemplo, o artigo. E no primeiro exemplo, eu optei por não utilizar. Isso também não deixa a frase, a oração incorreta, não, porque, pela regra, o uso do pronome definido, ele é facultativo. Você escolhe, né? Próxima regra, também diante de nomes de pessoas, não há necessidade de se utilizar artigos, certo? Lígia e Paulo não compareceram à cerimônia. Então, Lígia e Paulo, eu não precisaria, por exemplo, me referir a Lígia e Paulo como a Lígia e o Paulo. Simplesmente me refiro a Lígia e Paulo. Assim como Capitu, né, que é o personagem do Casmurro, também não precisaria utilizar a Capitu. Simplesmente uso Capitu, que é o nome da personagem. Não se emprega artigo antes dos pronomes de tratamento. Então, nós temos aqui alguns exemplos de pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Sua Senhoria, Vossa Alteza. Só vamos observar que essa regra tem exceções. Você vai utilizar o artigo quando empregar os pronomes de tratamento senhor, senhora ou senhorita. Então, diante dos outros pronomes de tratamento, não há necessidade de vocês utilizarem artigo, somente diante dos pronomes senhor, senhora e senhorita. Observem aqui, ó, Vossa Alteza, não há necessidade de vocês colocarem o artigo antes do pronome Vossa Alteza. Mas no terceiro exemplo, o que o senhor deseja, você aqui tem a necessidade de usar o artigo antes desse pronome. Essa regra vocês também devem prestar bastante atenção, certo? Quando um grupo nominal introduzido por um artigo indefinido deve ser retomado por um grupo nominal introduzido por artigo definido. Professora, não entendi o que essa regra quer dizer. Por exemplo, no seu texto, você já utilizou artigos indefinidos para se referir a um determinado substantivo. E você quer, lá na frente, né, posteriormente, retomar esses substantivos já falados, você não vai mais utilizar os artigos indefinidos, certo? Você já vai se referir a esses substantivos com artigos definidos. Por quê? Porque a primeira incidência, ou seja, o primeiro uso dos substantivos com artigo indefinido, você ainda não tinha falado sobre esses artigos, então, de certa forma, é geral, é generalizado, certo? Vocês não vão definir. Então, a segunda incidência, vocês já vão ter citado esses substantivos no texto, então, sim, agora vocês já particularizam esses substantivos, por esse motivo, utilizam os artigos definidos. Outra regra é sobre o emprego do artigo definido juntamente com o superlativo relativo. O que é o superlativo? É tornar algo mais, algo maior, né? Superlativo não está dizendo superiorizar, elevar. Você vai
poder empregar o artigo definido justamente para dar essa ênfase, né, no sentido do substantivo. Não consegui resolver as questões mais difíceis. Então, resolvi as mais difíceis questões, certo? Então, aqui você vai estar utilizando o artigo para elevar o sentido desses substantivos. No caso, é aquele exemplo do ele é médico, ele é o médico. Então, quando vocês utilizam esse artigo o, no caso, para elevar a qualidade da pessoa ser médica, né, é justamente essa regra. Diante do pronome indefinido todo, emprega-se artigo quando se dá a ideia de inteiro ou totalidade. Quando se quer dar a ideia de qualquer, omite-se o artigo. Gente, só fazer uma observação com relação a esse slide, tá? A palavra ideia não é mais acentuada de acordo com as nossas regras ortográficas, tá certo? Só uma correção aí para a gente não divulgar o português de forma errada, tá? Foi só um deslize aqui da professora. Então, quando você utilizar a palavra, né, o pronome indefinido todo, no sentido de inteiro, de totalidade, você precisa utilizar o artigo. Quando você for utilizar a palavra todo, mas que esse todo dê a ideia de qualquer, não há necessidade de você utilizar o artigo. Aqui nós temos os exemplos. Ele leu todo o livro. Por que eu utilizei o depois do pronome indefinido todo? Justamente porque ele leu o livro por completo, tá? Lá no último exemplo, a gente vai ver, ó, todo país tem seu governo. Ou seja, por que eu não utilizei o depois de todo? Justamente porque eu não consigo precisar, eu não consigo definir que país é esse. Mas eu sei que qualquer país, seja da América do Norte, seja da América do Sul, da Oceania, enfim, todo país, seja onde for, vai ter uma forma de governo. Continuando também sobre o uso do todos e todas, no caso no plural, né, sempre virão seguidos de artigo, exceto se houver palavra que o exclua ou numeral não seguido de substantivo. Então, vamos ver, todos os alunos compareceram à aula. Por que eu utilizei o os? Porque não há ideia de exclusão, certo? Todos 5 compareceram. Aqui, no caso, eu não utilizei o artigo, porque observem aqui que vai vir um numeral, certo? Depois da palavra todos. Assim, também, como eu não preciso unir a minha preposição, a preposição ao artigo, quando esse artigo fizer parte do nome de revistas, de jornais ou de obras literárias. Eu falei para vocês lá no início que o em mais o a dá o na, ou o em mais o o dá o nó, certo? Observe aqui que tem em mais o o. Esse o não vai se unir à preposição em, porque ele faz parte do título do nome do jornal. Por esse motivo, eu não vou fazer a união da preposição mais o artigo, certo? Porque esse o faz parte do nome do jornal. Assim como o Globo, aqui no segundo exemplo, né, a notícia foi publicada em O Globo, esse o também faz parte do nome do jornal O Globo. Próxima regra que temos é sobre o artigo definido em lugar do pronome indefinido cada para exprimir unidade de peso ou medida ou custo ou valor de determinada coisa. Ou seja, você vai utilizar o artigo definido no lugar da palavra cada, ou seja, no lugar do pronome indefinido cada, para exprimir unidade de peso, no caso, quilo, grama, certo?
ou custo ou valor. Aqui nós temos o exemplo. No supermercado, estão vendendo carne a R$10 o quilo. Então, eu substituí cada pelo artigo o. Então, substituir aqui o pronome indefinido cada pelo artigo definido o, justamente porque se refere à questão aqui a custo, tá? Então, galerinha, nós terminamos a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida, revejam os vídeos, façam as atividades e podem entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida, certo? No mais, um beijo e até já. TWA em ação.